Bom, aqui a gente vai ver a diferença entre duas palavras muito comuns em inglês e que causam muita confusão para um aluno, hein? Então, toda vez que eu pego uma aula, eu vejo o aluno não conseguir fazer a diferença entre as duas palavras. Quais são essas duas palavras? Eu vou te mostrar agora. A primeira palavra que eu vejo o aluno não conseguir falar, essa é a palavra aqui, work, tá bom? A segunda palavra que eu vejo o aluno não conseguir falar é a palavra job. Então, são as duas palavras que eu vejo o aluno não conseguir falar. Job e work. Tá entendendo? Job e work. Bom, para nós entender, eu criei aqui um roteiro para você possa entender exatamente como usa esse work e como usa esse job. Eu dividi a tela aqui, como você pode ver, eu dividi a tela também em dois. Vamos lá. Você está vendo aqui essa pessoa? O que está acontecendo com essa pessoa? Esse é um verbo. Em inglês é um verbo. Ele está fazendo, executando uma ação, ele está executando alguma coisa. Então, a gente vai falar he, porque esse é um homem. Homem, pronome pessoal em inglês é he. Então, he is working. Legal? Então, nós temos só o verbo work, a gente não tem o verbo job. A gente não pode falar he is jobbing. Olha aqui. Se você falar he is jobbing, isso não existe em inglês. Isso não existe em inglês. Não tenta falar porque isso não existe em inglês. Legal? Bom, vamos lá. Aí nós estamos numa canteia de obra. Mesmo que uma canteia de obra, as pessoas estão no trabalho. Aqui você tem uma visão, né? Você consegue ver de verdade que as pessoas estão no trabalho, porque, por exemplo, estão dentro de um escritório. E como que eu falo? Quando você falar do local de trabalho, local ou endereço, não importa que ele é um canteiro de obra, o endereço do trabalho. Como aqui você tem um endereço bem fixo, dizemos assim. Aqui essa não é fixo. Amanhã termina a obra e está indo embora. Tá bom? Nesse caso, você vai usar they are, porque essas pessoas são os they are. Se for seu caso, você vai falar I am. Aí você vai usar essa expressão que a gente viu na primeira aula, at work. At work. Então, they are at work. Bom, aí a gente vê a segunda sentido de usar work. Agora, você pode também perguntar como funciona alguma coisa. Como funciona? A palavra funciona é work em inglês. Por exemplo, você pode falar assim: How does the internet work? Desculpa, cometi um erro aqui. How does the internet work? Ok? How does the internet work? Ok? Então, aqui esse work é para dizer funcionar. Ok? Bom, aqui você tem de novo uma expressão work in progress, isso você tem que guardar bem, work in progress. Todas as coisas que você quer dizer em andamento, você tem que falar work in progress. Então você pode falar the document is work in progress. The project is work in progress. Posso conjugar esse aqui? Ele é um verbo aqui para eu conjugar work? Não, ele não é um verbo. As três palavras formam um sentido. As três palavras formam uma expressão e a expressão vai ter um sentido, ok? Por exemplo, em andamento. Bom, a outra maneira que a gente podia usar work é quando nós falamos da palavra trabalho. Trabalho. Por exemplo, você pode dizer She has got a lot of work. She has got a lot of work. Então, pessoas que gostam de usar she has a lot of work, eu vou falar para você, faz uma modificação com esse has, adiciona mais o got, não entra na gramática, só adiciona, ele vai significar ela tem. Ela tem muito trabalho, a lot of são as três palavras que se casam, e quando que eles vão casar,
eles vão dar um sentido de muito em português, tá bom? Normalmente, quando você está na dúvida se uma palavra está contável ou incontável, se você vai usar many ou much, eu te aconselho já aprender a usar a lot of, ele vai te ajudar para eliminar esse tipo de dúvida que você tem. Será que eu vou usar much? Será que eu vou usar many? O que é o contável? Às vezes tem palavras que são meio... É, é difícil, é meio oculta, na verdade, porque é difícil saber qual que é o gênero desse substantivo. Se esse substantivo é feminino ou masculino. Então, como que você vai saber disso? Entendeu? Então, por isso que a gente não pode, por exemplo, você não pode saber, tem muitas vezes, deixa eu deixar uma correção aqui que eu fiz, não é de gênero, é de número, tá bom? Então, por exemplo, a gente fala a palavra information. A palavra information em português é no plural. Isso não significa que a gente pode contar informação. Mas ele pode ser concordado no plural. Em inglês ele não pode ser concordado no plural, porque não existe informations. A gente tem information and information. Ou seja, sendo singular é plural. Information, information. Você não tem informations. Legal? Aí como que você deixa ele no plural? Aí você vai deixar ele no plural através disso aqui. She has got a lot of information. Tá vendo? É muito fácil, é? Bom, resumindo o ópera aqui, quando a gente tem essa palavra work, a gente está falando de trabalhar, local de trabalho, trabalho. Trabalhar, local de trabalho, o verbo, desculpa, trabalhar, local de trabalho e trabalho. Então a gente trabalhou muito nesses três palavras, esses três pilares aqui, para montar esses seis, vamos dizer, são quantos, né? São cinco sentidos que a gente tem aqui. Legal? A gente agora vai ver a questão do job. Um dos erros que eu vejo com os alunos, ele fala job. O que é job? Porque o brasileiro tenta pronunciar a última letra consoante aqui. Isso é bom? Não, é horrível. Você não pode cometer um erro assim. Job é job. Job é job. Então, se você vai falar para mim job, veja que você está falando para mim. Se você falar job, olha o que você fez. Você não está pronunciando essa palavra. Você criou uma nova palavra. Você viu agora o que você fez? Job. Não pode, tá? Então, é isso. A gente agora vai ver essa questão de, como chama? De job. Bom, aqui a gente pode ver, são várias profissões, são várias pessoas. Como que eu posso falar tem várias pessoas, ou há várias pessoas? There are many people. There are many people. Há muitas pessoas. Agora eu quero dizer para você, cada dessas pessoas, tá vendo? São 5 pessoas, mas cada deles tem uma profissão, ou tem um emprego. Então, each person, cada pessoa, tem, has, eu posso também colocar has got, para dizer tem, tá bom? Eu vou tirar ele aqui, mas posso colocar has got, problema nenhum, ainda mais natural em inglês, tá bom? Each person has got a profession. O que é o profession? O emprego. Uma profissão ou emprego. Each person has got, de novo, a job. Então, o que nós aprendemos aqui, sinalizamos com a palavra job aqui, que é muito diferente da palavra work. Job significa emprego. Isso aqui não é empregar. Porque visto que a gente tem trabalho, trabalhar, a gente pode falar emprego e empregar. Quando você quer falar empregar, são outras coisas. Depois, no final, eu vou colocar essa palavra empregar, para você entender o que ele é, na verdade, porque é uma palavra que não tem nada a ver com esses dois aqui, empregar. Bom, aqui, vamos continuar. Aqui, você tem uma expressão. Você fez um bom trabalho. Quando você fez alguma coisa significante que estava para fazer, você conseguiu fazer, você vai falar assim, you did it.
You did it. Você tem que ter um pouco de emoção, porque você está mostrando uma conquista. You did it, yeah. Tá vendo? Você tem que mostrar isso. Então você falar, você não pode falar assim, you did it, porque não tem, aí parece que você tá me elogiando, você tem inveja, então, por isso, não sei. Então, you did it, yeah, you did it. Então, assim você falar, você conseguiu. Então, essa você conseguiu, you did it, que ele está mostrando, na verdade, que você fez, conquistou alguma coisa. Conseguir alguma coisa que precisava fazer. Tinha uma meta, por exemplo, no trabalho, pessoas que trabalham em vendas têm metas, e aí eles conseguem, você pode falar, yes. Aí você vai trocar o you, você coloca I. I did it. Yes, I did it. Agora, se você fez alguma coisa, você conseguiu alguma coisa, e eu quero te elogiar agora. Ei, você conseguiu, bom trabalho, hein? Gostei. E aí, como que eu faço isso? Yes, you did it. Tá vendo minha emoção? Yes, you did it. Ponto de exclamação, se você vai escrever, aí você adiciona good job. Good job. Tá bom? Bom, a próxima que nós temos aqui é it's a big job. Bom, a gente pode usar a palavra job também. Para quê? A gente vai usar a palavra job para a gente pode mostrar que é um trabalho bastante grande. Agora a gente está usando a palavra trabalho, não está mais desse lado do work, mas aqui a gente usa a palavra trabalho para mostrar que o trabalho envolve alguma complexidade, envolve alguma expertise, alguma coisa do tipo. It's a big job. O tamanho desse trabalho é grande, o contrato, por exemplo. Bom, isso aqui é muito clássico, comum. Você tem, por exemplo, job opportunities. Você pode falar job opportunities, job vacancy, job offer. Tudo isso vai dizer o quê? Vaga de trabalho. Vaga de trabalho. Job opportunities, escreve job offer, job vacancy. Eu vou escrever a palavra job vacancy para você aqui, para você consegue, tá bom? Eu vou escrever aqui. Job vacancy. Vai ser assim. Se tem várias, você vai trocar esse Y para esse aqui. Viu? Hein? Bom, vou tirar ele já aqui, para eu possa prosseguir. Aí a gente vai ter essa aqui. Essa aqui a gente vai falar job interview. Quando você tem essa entrevista de emprego, para uma vaga, você vai ter que falar job interview. Muitas pessoas falam interview. É entendido? É muito. É subentendido, sim, claro. Mas a palavra é job interview. A mesma coisa como a gente fala aqui, job opportunity. Eu podia falar para você opportunity, mas opportunity pode ser qualquer coisa. Na vida, o que é. Bom, continuamos aqui. Aí você está vendo aqui, ele está falando it's, ou deixa eu erro muito grave aqui. It's my job. It's my job. It's my job, que significa isto é meu dever. Isso é meu dever, meu trabalho. De novo, a gente repete essa palavra trabalho para dizer it's my job. Às vezes tem pessoas que falam para você assim. Às vezes tem pessoas que me elogiam, falam, bom trabalho, fez tudo. Não, it's my job. Don't worry, it's my job. É meu dever, é meu trabalho. Eu que tenho que fazer isso para você. Então, aí eu vou usar a palavra job. Entendeu um pouquinho? Bom, aqui eu deixei um erro aqui bem visível, eu vou trocar ele aqui. Não existe essa aqui, porque o S já foi pegou aqui, tá bom? Bom, eu estava falando para você que eu vou ensinar para você uma nova palavra. Eu vou colocar ele aqui, no cantinho, tá? A palavra é to employ. To employ. Isso é para dizer empregar. Por exemplo, uma empresa, ele vai empregar, ele vai dar trabalho para as pessoas, to employ, tá bom? Então, por exemplo, the company employs 100 staff. Eu vou usar a palavra staff, ou você pode tirar, vamos tirar essa palavra staff por um momento, vamos manter essas palavras aqui. The employees. Então, the company employs 100 employees. Employees são as pessoas que oferecem seu serviço para
uma remuneração, tá bom? Agora,